2022, não é isso? 2023, se eu não me engano. Seria por mais 2 anos, né? Já está aqui em 20, seria final de 21. Eu acho que foi 2022. Confesso que a hora que me fugiu da cabeça. Eu Mas, também assim, tenho datas, é, mas vou até consultar. Então, se você puder aí me ajudar a consultar, porque eu confesso que eu esqueci desse detalhe. Mas, de qualquer forma, eu acredito que é o mesmo esquema. Foi uma engenharia financeira do Vasco se tratando de um goleiro que hoje é titular do Vasco. Nunca teve um grande nome, nunca foi top 5 de goleiros do Brasil, mas enquanto jogou no Vasco e esteve no Gol Vascaíno como titular, tem jogado bem, não comprometeu, e em 2018, inclusive, que foi o primeiro ano dele, ele estava numa fase até melhor que do Martin Silva, foi titular naquela ocasião, e sim, eu sim. lembro, e eu lembro de uma defesa, você como vascaína vai lembrar, do Rodrigo Caio, no jogo contra o São Paulo, uma cabeçada queima-roupa em Eu, São foi, Januário. foi 2-0 ano passado. Foi, Isso. foi. Não, ano retrasado, foi 2018 isso. Ah, sim, sim, tem razão, foi. Ah, é, 2018, exatamente isso mesmo. Eu lembro desse jogo, eu lembro. Lembro muito Então, claramente. o Vasco estava ganhando de 1-0, teve uma cabeçada do Rodrigo Caio e ele pegou a queima-roupa. Então aquela defesa valeu como gol. Ali praticamente, eu lembro que eu estava também naquela partida fazendo a cobertura do jogo, trabalhava na Rede Mais Esporte, na rádio, eu estava atrás do gol, eu vi aquela cabeçada, eu já tinha praticamente falado assim, poxa, vai ser gol. E ele fez aquela defesa, então ele estava no momento iluminado. 2019 não foi tão brilhante assim, mas continuou num nível bem aceitável, muito aceitável. E agora ele é o goleiro do Vasco. Ele é o goleiro titular do Vasco e não custa nada dessa moral. Aí tem aquela compactação de salário. Goleiro a gente sabe que é uma profissão, né? Que geralmente tem uma longevidade maior do que jogador de linha. Então, acredito que está tudo dentro dos conformes. Acredito eu que foi um bom negócio. De todas essas coisas que você pontuou aí sobre o Fernando Miguel, eu acho que é importante falar, ressaltar também, acho que é a liderança dele em campo, porque ele é um jogador tranquilo, comedido, mas você vê nele um líder em campo. E eu Sim, acho que assim, precisa de uma figura assim. Tem no Castan essa liderança, né? Mas eu sim. acho que o Vasco precisa de um jogador assim com essa identificação de líder, né? De tranquilidade. Você olha, ele está sempre muito frio, muito calmo, muito sereno. Então, eu acho que isso também agrega, né? Com certeza, a liderança, se tratando de um goleiro, né? A gente diz que o goleiro ele começa a chegar no seu auge, né? No seu auge é ali, 28, 29, 30, que ali o cara já está seguro, já sabe o que fazer muito mais do que um goleiro mais jovem. Tanto é que a gente vê que, por isso que os caras ficam até tanto tempo. O Fábio, por exemplo, é titular do Cruzeiro há É, tantos anos, tem mais de 40 anos, o Buffon na Juventus, que também é outro patamar de goleiro, mas a é, gente sabe que os goleiros, o Júlio César agarrou até a idade avançada, o Marcos agarrou, o Rogério Ceni agarrou. Então, assim, dá pra. Claro que eu tô falando aqui, eu não tô comparando esses goleiros com o Fernando Miguel. Os goleiros que eu citei são e foram muito maiores. Mas o que eu quero dizer, e que você mesmo pontuou, e é verdade, ele tem uma liderança. O Vasco, quando tá na pior, quando tá numa crise, é ele que dá entrevista. Ele sabe o que tá falando, ele e sabe o que diz. Então, aquilo. sim, sim, essa parte, essa importância, e você valorizar um profissional como esse, isso inspira todo o elenco, né? Você, ó, pô, a gente conta com o Fernando Miguel aqui, ó, até porque, se a gente for pensar, os goleiros que são. O reserva imediato dele é o Jordi, que por mais que já seja um goleiro até de certa forma não tão novo, não tem tanta confiança do torcedor vascaíno. E o terceiro goleiro é o Lucão, que é uma revelação do Vasco, uma grande promessa, que pode ser um goleiro muito promissor. Mas tem que se tomar cuidado. Então, acho que o Fernando Miguel, para passagem de bastão, está fazendo bem a sua função. E eu acredito que foi um acerto da diretoria, sim, renovar o contrato dele. Eu também gostei bastante. Eu acho que ele é um jogador que, assim, como a gente já falou aqui, que ele precisa, que o Vasco precisa de um jogador com a postura dele. E é um jogador que um goleiro assim de médio para bom, que não compromete, enfim, né? Eu acho que ele acertou nisso aí, juntando todo esse contexto, Acertou. enfim, eu acho que foi uma bola dentro. Agora,